Bom dia. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o Google Formulários, tá? Como criar um formulário no Google. Com o nosso e-mail aberto, a gente vai aqui no Google Apps. Nós temos aqui a opção, se a gente descer a barra aqui, de ir direto no Formulários. Eu gosto de abrir o Drive. Quando a gente abre o nosso Drive, a gente já organiza o nosso material que a gente vai criar aqui dentro de alguma pasta que a gente já tem aqui, ou a gente pode criar aqui uma nova pasta. Vou colocar aqui formulários, que a gente já vai criar o nosso formulário organizado aqui dentro dessa pasta no nosso Drive. Como a gente já viu nas outras aulas sobre o Drive, ele cria a pasta e joga ela aqui para a gente em ordem alfabética. Nós vamos abrir essa pasta formulários e agora nós vamos vir aqui no lado esquerdo, novo, a gente desce até a última opção aqui mais e vai marcar a opção formulários. Nós abrimos aqui um formulário em branco e a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, ele joga o modelo padrão aqui, que é de formulário em branco, e a opção aqui da primeira pergunta. Ele nos permite editar uma pergunta por vez. Então, ele já joga aqui a primeira pergunta, com esses ícones aqui do lado que vai permitir que a gente configure aqui algumas opções dessa pergunta. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um título para esse nosso formulário. Ele aparece aqui, formulário sem título. É só dar um clique, que ele já seleciona. Eu vou fazer um formulário aqui como se eu estivesse fazendo uma inscrição aqui para uma capacitação. Eu coloco aqui o título que eu quero para o meu formulário, então, né, que vai identificar o objetivo desse formulário que você está criando. Aqui a gente tem a opção de descrição do formulário. O que é essa descrição? É você colocar aqui de forma resumida o porquê que esse formulário está sendo enviado, qual o objetivo dele, ou alguma informação adicional aí para as pessoas que vão responder esse formulário para você. Isso aqui é opcional. Tá? Caso não tenha necessidade, você não veja necessidade de inserir uma descrição do seu formulário aqui, não precisa. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, para que é, qual é o objetivo desse formulário. Né? Se você achar que é necessário colocar essa descrição, você coloca. Se não, não tem problema, pode ficar em branco esse campo, ok? Importante aqui, quando a gente dá um nome para o nosso formulário, é a gente salvar, dar esse nome também para salvar o nosso formulário. Se a gente esquece de dar esse nome para salvar, né, quando você fecha, quando você termina o formulário e fecha ele vai aparecer lá no seu Drive, só que ele vai aparecer como formulário sem título. Então, dessa forma, toda vez que você quiser ter acesso a esse formulário, você tem que ficar abrindo todos os formulários sem título para confirmar se é aquele formulário que você precisa. Então, para evitar esse tipo de perder tempo, esse tipo de coisa, a gente vem aqui, ó, logo no canto superior esquerdo aqui, a gente tem escrito novamente formulário sem título. Basta eu dar um clique aqui, que ele vai jogar para mim aquele nome que eu digitei aqui no título do meu formulário. Exatamente da mesma forma que você inseriu aqui, ele vai jogar para você lá no título. Caso você não queira que o título, né, salvar com esse título, é só apagar aqui e digitar o título que você deseja. Mas normalmente ele já joga exatamente como você colocou aqui. A gente tem o campo principal aqui, ó, o modelo dele, que é aqui as perguntas, que é o campo que a gente está, né, e a primeira opção de pergunta. E tem aqui respostas, que a gente vai ver a configuração dessas respostas quando o nosso formulário estiver pronto. Então, a primeira pergunta aqui, ó, logo abaixo, se vocês observarem aqui, ó, ele vai estar coloridinho de azul aqui, onde eu estou editando no momento, né? E do lado direito, ele tem os íconezinhos aqui, que é as ferramentas que eu preciso para estar fazendo esse meu formulário. Logo aqui abaixo a gente tem perguntas sem título. Se eu der um clique aqui, ó, observem que ele já coloriu aqui para mim, quer dizer que é essa opção aqui agora que está sendo editada, e ele leva aquela barrinha aqui com as opções que eu posso precisar aqui para configurar a minha pergunta, tá?
Normalmente, a primeira coisa que a gente faz no formulário é pedir para a pessoa se identificar, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome completo, para a pessoa digitar o nome dela. O formulário, ele nos dá várias opções de perguntas e, normalmente, ele é um sistema inteligente. De acordo com o tipo de pergunta que você coloca aqui, ele já configura aqui do lado o tipo de pergunta mais adequada que ele considera. Caso você não queira esse tipo de pergunta que ele já joga para você, é só a gente marcar na setinha aqui, ó. Quando a gente clica, a gente vai conhecer aqui todas as opções de perguntas que eu tenho. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa. A gente tem a opção aqui de upload de arquivo, quando você precisa que a pessoa que vai te responder esse formulário, ela te envie algum tipo de documento, algum tipo de arquivo. Em escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário, tá? Então, a gente tem aqui várias opções de pergunta. Como eu disse, ele é um sistema inteligente, normalmente pelo tipo de pergunta que você coloca aqui, ele já vai configurar aqui para você, tá? No caso aqui, nome completo, a pessoa só precisaria digitar o nome dela, então ele já joga como uma resposta curta. Aqui a gente tem algumas opções logo abaixo, ó, de duplicar essa pergunta. Caso você tenha inserido uma pergunta que depois você achar, não preciso dessa pergunta aqui, você pode vir aqui no íconezinho da lixeira para excluir, tá? E aqui, ó, a gente tem uma questão aqui do obrigatório. Vocês já devem ter observado quando vocês vão responder algum tipo de formulário, de questionamento, se você não responde todas as perguntas, quando você vai enviar, ele te sinaliza lá que tem alguma pergunta que ficou sem resposta. Ele não deixa você enviar o formulário enquanto todas as perguntas obrigatórias não forem respondidas. Então, nesse caso, se você quer colocar suas perguntas como obrigatórias, a gente tem que fazer pergunta por pergunta, tá? A gente vem aqui e dá um clique, ó, ele vai ficar aqui coloridinho, quer dizer que você tornou essa pergunta obrigatória. Então, a pessoa tem que responder essa pergunta para ela conseguir passar o formulário aí adiante, ok? Aqui a gente tem os 3 pontinhos também. Se a gente clicar aqui, a gente tem validação de resposta, tem descrição, por exemplo. Quando o tipo de pergunta que você está colocando aqui, além do conteúdo que você colocou aqui na pergunta, você tem que passar alguma informação ou algum direcionamento a mais, se for necessário, você clica aqui nos 3 pontinhos e clica em descrição, aí o campo descrição vai aparecer aqui, ó, para você digitar algum comando aí para a pessoa responder essa pergunta. Se não for necessário, é só deixar desmarcado, tá? Você só vai marcar a opção descrição se for necessário você colocar alguma informação, algum comando complementar aqui para que a pessoa responda essa pergunta que você está criando no momento, ok? Então, aqui a gente tem os campos de inserir as perguntas, né? Como eu disse, ele marca aqui coloridinho para você, te mostrando que é essa pergunta que você está editando no momento. E aqui do lado direito a gente tem alguns comandos, como adicionar pergunta, né? Eu terminei de fazer essa pergunta, eu quero adicionar a próxima, eu vou adicionar aqui, clicar aqui, adicionar pergunta, ó. A primeira pergunta que eu coloquei está ali em cima. Ele habilita o campo da próxima pergunta aqui para mim, para eu continuar digitando as minhas perguntas. Além do adicionar perguntas, a gente tem aqui importar pergunta, né? Quando eu tenho um formulário já pronto, né? Tem alguns tipos de pergunta que são frequentes em todos os formulários que você vai enviar, por exemplo. Você não quer digitar novamente, você tem a opção de importar perguntas, tá? Ele joga para você aquelas perguntas que já estão prontas, inclusive com as opções de resposta que você já possa ter colocado ali. A gente tem aqui adicionar título e descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar seção. A gente vai ver depois aqui, um por um, desses ícones aqui que a gente tem para configurar o nosso formulário, tá? Aqui eu já falei, então, sobre excluir perguntas, se for necessário, né? E aqui, se vocês trouxerem o cursor aqui, ó, bem no início aqui da pergunta, você vai ver que tem uns 6 pontinhos aqui, um pouco transparentes. Quando eu levo o cursor, ele aparece essas setinhas. Quando você clica com o mouse e segura, ele te permite movimentar essa pergunta. Então, depois que você fez o seu formulário, se você quer colocar essa pergunta aqui num outro posicionamento, ó, é só você clicar, segurar e arrastar e organizar essa pergunta ali no seu formulário de acordo com a sua necessidade, tá? Aqui no caso de exportar pergunta, a gente viu aqui a primeira opção de adicionar pergunta. Quando eu clico, ele já joga o campo de baixo
para adicionar outra pergunta. Se eu quero importar uma pergunta que eu já tenho pronta, eu clico aqui no importar, ele vai abrir para mim os formulários que eu já tenho prontos, né? E eu posso clicar, vou procurar uma aqui, ó, por exemplo. Ó, vou pegar esse formulário aqui, que é um formulário também de inscrição de capacitação que eu já tenho pronto. Então, eu clico aqui nesse formulário, venho aqui em selecionar, ele vai abrir aqui para mim do lado as perguntas que eu tenho nesse meu formulário. Igual, por exemplo, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, que é nome completo. Eu não precisaria ter digitado, eu já poderia logo ter vindo importar essa pergunta. Mas como eu já coloquei essa pergunta aqui no nosso formulário, por exemplo, para esse formulário que eu estou fazendo agora, que também é para a inscrição de uma capacitação, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e importar a pergunta município, importar, por exemplo, a pergunta cargo aqui, ó. Eu quero inserir essas duas perguntas aqui no meu formulário. Então, eu seleciono as duas, né? Se você quer importar todas as perguntas que estão nesse formulário, é só deixar marcado todas, tá? No caso, eu quero essas duas perguntas aqui, selecionei as duas que eu quero e clico aqui em importar perguntas. Ó, ele jogou aqui para mim a pergunta município e a pergunta cargo, que eu já havia, né, que eu já tinha pronta naquele outro formulário. Observe que, além da pergunta, ele já jogou para mim as opções de resposta que eu coloquei lá naquele formulário. Então, não precisaria digitar isso aqui tudo novamente, né? Aqui ficou sobrando essa pergunta, ó. Como eu falei, se eu não preciso dela, eu posso vir aqui, excluir, ele tira essa pergunta para mim, ok? Então, a gente pode importar perguntas, né? Eu vou lá para o final da última pergunta que eu coloquei aqui. Outra opção que eu tenho aqui, ó, adicionar título e descrição, tá? Se eu quero adicionar um título e uma descrição aqui, antes de inserir outra pergunta, às vezes eu quero colocar alguma informação adicional aqui antes de inserir outras perguntas para as pessoas que vão responder. Então, eu tenho essa opção aqui, após uma última pergunta aqui, de inserir primeiro um título e uma descrição, para depois eu continuar inserindo perguntas. A gente tem a opção aqui também de inserir uma imagem. Quando eu clico em inserir imagem, ele dá algumas opções aqui, ó. Primeiro é fazer upload, quando eu vou usar uma imagem que já tenho no meu computador, tá? Tem a opção câmera aqui, né? Se você tem um webcam, você registrar na hora ali, tirar a foto ali na hora que você quer. Por URL, quando você vai procurar alguma imagem da internet, já tem, né, o endereço dela aqui. Fotos, você vai pesquisar as fotos que você tem no seu computador. No Google Drive, você vai buscar alguma foto, caso você já tenha salvo ela lá no seu Drive, ou pesquisar imagem no Google, né? Você pode pesquisar, por exemplo, eu quero imagem de EAD, por exemplo, né? Eu vou clicar aqui, ele vai jogar para mim algumas imagens aqui de EAD, para eu selecionar alguma imagem que eu queira, né? No caso aqui, se eu quiser pegar uma do meu computador, que é a primeira opção, eu vou clicar aqui fazer upload, clicar em procurar, ele vai abrir, né, os arquivos aqui do meu computador. Eu vou lá na área de trabalho, por exemplo, que a imagem que eu quero está na área de trabalho. Vou vir aqui selecionar a imagem desejada, clico em abrir, ele vai aqui carregar essa imagem, tá? E vai jogar ela lá no meu formulário. Clicando nela aqui, eu tenho a opção de vir aqui, aumentar, diminuir o tamanho dela aqui, caso eu necessite. Título da imagem, né? Você pode colocar algum título aqui. Se eu vier aqui nos três pontinhos, eu tenho a opção de alinhar ela aqui no posicionamento que eu quiser no meu formulário, tá? Alterar ou remover. Aqui no título da imagem, gente, é interessante, quando você salva uma imagem da internet, né? É preciso que a gente faça isso, que você vai lá, né, nessa imagem e copie o endereço da imagem, porque sempre a gente tem que colocar a referência de onde a gente tirou. Então, aqui você poderia colocar aqui, colar aqui o endereço dessa imagem que você está colocando no seu formulário, tá? Aqui a gente tem também, deixa eu clicar aqui em inserir uma próxima pergunta, a gente tem a opção de inserir um vídeo, tá? Quando você clica em inserir um vídeo, você vai aqui pesquisar ou vai colocar aqui o URL. Quando você já tem o endereço desse vídeo, é mais rápido, porque aí você já coloca aqui, né, o endereço desse vídeo.
Ou, por exemplo, a gente vai falar o formulário sobre AD, eu vou digitar aqui o tema e vou pesquisar. Aqui você vai demorar mais porque você vai ter que ver aqui qual é o vídeo que você quer. Né? Caso você não reconheça o vídeo aqui pelo ícone inicial dele, aqui você vai ter que ficar procurando. Né? Mas vamos, por exemplo, selecionar que é esse aqui. Ó. Você clica e vai selecionar, ele vai jogar lá no seu formulário aquele vídeo para você. Aqui também a gente pode alinhar ele aqui no nosso formulário do jeito que a gente necessita. Coloca aqui um título também, né? Pode colocar aqui a informação, o título do seu vídeo. E lembrando também da importância de colocar aí a referência de onde você é o endereço desse vídeo, tá? Aqui a gente tem a opção de duplicar, excluir, ou aqui a legenda. No caso, a gente coloca a legenda aqui, a gente colaria aqui o endereço desse vídeo, né? É importante a gente fazer isso. E aqui a gente tem a opção de inserir sessão, que a gente vai ver no próximo vídeo, porque é um assunto mais extenso, a gente vai ver depois todos os passos de como adicionar uma sessão e como configurar corretamente essas sessões, ok? Então, a gente, por hoje, esse vídeo é isso, né? Um básico aqui de como a gente faz o nosso formulário, e no próximo vídeo a gente vai ver aqui quais as opções, né? Qual o tipo de pergunta, quais as opções de pergunta a gente tem aqui, quando é mais adequado você utilizar cada uma delas, ok? Espero ter contribuído. Bom estudo!